Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje eu quero falar para vocês sobre as siglas da tradução. É o seguinte, a gente vai trocar muitos e-mails com os nossos clientes, que, como eu sugeri para vocês, de preferência serão agências de tradução internacionais de vários países do mundo, de todos os continentes, independentemente do par de idiomas com o qual você estiver trabalhando. Então você pode estar traduzindo aí de francês para português, para uma agência da China e conversando com eles em inglês. Você também pode estar traduzindo de inglês para português, para uma agência da Espanha e estar trocando mensagens de e-mail em inglês. Então, a maioria das siglas que eu vou mencionar aqui, elas são em inglês e vocês têm que se acostumar com elas, porque eu tenho recebido algumas mensagens do pessoal que está acompanhando aqui os meus vídeos do canal e eles tiveram algumas dúvidas em relação a alguns e-mails que receberam dos seus clientes. Felizmente, vocês podem ver que o pessoal está conseguindo trabalho de tradução depois de seguir aqui as minhas dicas, e isso me deixa muito alegre. E eles vieram até mim perguntando: Juliano, o que significa essa sigla, essa outra sigla? Então eu tive a ideia de fazer aqui um vídeo falando sobre siglas. Algumas vocês já conhecem, que são siglas bem comuns, outras são bem diferentes. Então vamos dar uma olhada agora em todas essas siglas do mundo da tradução. A primeira sigla é uma que todo mundo conhece, é a sigla CV, significa Curriculum Vitae ou currículo. É onde você coloca os seus dados, a sua experiência profissional, a sua formação, etc. Todo mundo sabe o que é um currículo, não é? Outra sigla que vocês vão conhecer é PO, que eu inclusive já mencionei em outros vídeos. Significa Purchase Order, ou ordem de compra. É um documento que o seu cliente vai enviar para você, detalhando sobre um trabalho que está sendo dado para você, o número de palavras, o prazo, quem é o gerente de projeto, essas coisas. Então, esse documento chamado PO, Purchase Order, ordem de compra, é o documento que vocês vão receber para executar trabalho de tradução. Outra sigla é PM, que significa Project Manager, ou gerente de projetos. É aquela pessoa que trabalha para uma agência de tradução e ela recebe as solicitações de tradução dos seus clientes finais e distribui entre os tradutores. Então, por exemplo, um PM, ele vai receber uma solicitação de tradução de inglês para 10 idiomas, digamos, e ele vai entrar em contato com cada um dos tradutores e enviar os seus arquivos respectivos. Então, essa é a pessoa. Outra sigla, que eu já mencionei aqui também em vários vídeos, é TM, ou Translation Memory, memória de tradução. É um arquivo que as ferramentas de tradução usam para guardar tudo que você traduziu ao longo do tempo e para lembrar você de uma frase que seja semelhante ou igual a uma que você já tenha traduzido. Então é isso, TM, Translation Memory, memória de tradução. Outra sigla é CAT, que significa Computer Assisted Translation, ou tradução assistida por computador. Essas aí são aquelas ferramentas que nós usamos para traduzir textos. Cada cliente de tradução adota a sua própria ferramenta CAT, então nós temos que nos habituar a todas elas. Então vai aí mais uma sigla para vocês, que é CAT Tool, ferramentas CAT. Agora tem várias siglas que se referem às línguas que nós trabalhamos na tradução. Cada língua, ela tem uma sigla de 2 letras que define aquela língua. Por exemplo, PT, português, EN, inglês, ES, espanhol, FR, francês, IT, italiano, DE, alemão e assim por diante para todas as outras línguas que existem. E tem mais um detalhe a respeito dessas línguas.
elas podem ter as suas variantes. Então, por exemplo, cada país também tem uma sigla de 2 letras e pode referenciar a língua na variante daquele país. Por exemplo, PTBR é o português do Brasil. PT é o português de Portugal. Em relação ao inglês, nós podemos ter ENUS, inglês dos Estados Unidos, ENGB ou ENUK, seria o inglês britânico. Também tem NCA, inglês do Canadá, e assim por diante. Para o francês, nós podemos ter o FR, francês da França, FRCA, francês do Canadá, FRCH, francês da Suíça, e assim por diante em outros países. Para o espanhol, nós temos ES, espanhol da Espanha, ESAR, espanhol da Argentina. Eu também já vi ESLA, espanhol da América Latina. Também tem vários outros tipos de espanhol em vários países aí especificando. Italiano, podemos pensar no ITIT, italiano da Itália, ITCH, italiano da Suíça. Para o alemão, nós temos, por exemplo, DEDE, alemão da Alemanha, DEAT, alemão da Áustria, DESH, alemão da Suíça, e assim por diante. Então, todas essas línguas e as outras também têm as suas variantes e os seus países. Às vezes, quando a gente recebe um projeto de tradução, por exemplo, no meu caso, eu recebo muitos projetos de inglês para português, eles muitas vezes não especificam qual é o inglês, eles especificam apenas qual é o português, porque a língua de destino, que é a língua para a qual eu traduzo, é a mais importante para mim nesse caso e tem que estar bem clara. Então, às vezes eu recebo um projeto que diz que a tradução é ENPTBR, então de inglês genérico para o português do Brasil. Às vezes também projetos de francês eu recebo FRPTBR, francês para português do Brasil, e assim por diante. Eu vou colocar aqui um link de uma página que tem todas as siglas de todas as línguas e variantes, que vocês podem dar uma analisada aí qual é a língua que vocês trabalham e qual é a sigla dessa língua. Vou falar agora sobre siglas de fusos horários, que também estão nos e-mails que nós trocamos com os líderes de projeto, porque eles podem estar em vários países do mundo, em vários continentes, e tem os fusos horários diferentes. Por exemplo, nós temos GMT, que é o horário de Greenwich, no Reino Unido. Nós temos o CET, que é a hora central europeia. Temos também EST, que é a hora da costa leste dos Estados Unidos, ou seja, ali pelo lado de Nova York. Também tem PST, que é o horário padrão do Pacífico, ou seja, a hora da costa oeste dos Estados Unidos, ali do lado da Califórnia. Então, no seu e-mail que você vai receber dos líderes de projeto, vão estar também essas siglas do fuso horário, principalmente definindo quando é o prazo para você entregar e em que fuso horário, para ficar bem claro para todo mundo. Temos siglas também para as moedas nas quais são feitos os pagamentos. Por exemplo, o USD é o dólar americano, EUR, euro, GBP, libra esterlina, BRL, real brasileiro. Então é isso. Agora eu vou entrar numa parte que tem siglas mais desconhecidas e bem interessantes. A letra W também pode significar palavra, se ela for usada sozinha, pode ser uma sigla, porque W em inglês significaria word, ou palavra em português. Tem uma outra sigla ou símbolo que eles usam, que é o sinal de til, principalmente na frente de um número. Ele significa aproximadamente. Por exemplo, se você receber um e-mail e tiver assim, til 3.000 palavras, significa que são aproximadamente 3.000 palavras.
Às vezes, quando o gerente de projetos está perguntando se você estaria disponível para um volume aproximado como esse. Nós temos aí o hashtag, que é o nosso jogo da velha. Ele significa número. Por exemplo, o gerente de projetos pode te enviar uma PO e escrever assim, PO, hashtag, aí ele coloca um número, ou seja, o número da PO é aquele. Um exemplo aqui poderia ser PO, hashtag 68416, ou seja, ordem de compra número 68416. Outra sigla que vocês vão ver muito é a sigla NDA, significa Non-Disclosure Agreement, ou Acordo de Não Divulgação, ou Acordo de Confidencialidade. É um documento que as agências vão pedir para vocês assinarem, dizendo que vocês não vão divulgar os materiais que eles enviarem para vocês. Tem uma sigla que é WC, significa Word Count, ou número de palavras. Então cada projeto tem o seu número de palavras, 2.000, 3.000, 10.000, 5.341. Então essa sigla WC também é muito usada para o número de palavras. Agora outra sigla que eles usam na comunicação às vezes é LMK. Essa sigla significa Let Me Know ou Avise-me. É simplesmente uma abreviação aí dessa expressão em inglês, Let Me Know, avise-me, LMK. Uma sigla bastante conhecida para quem fala inglês é ASAP, significa As Soon As Possible, ou o mais rápido possível, assim que possível. Por exemplo, eles podem enviar um e-mail e dizer assim, Please respond ASAP if you can accept. Por favor, responda o mais rápido possível se você pode aceitar este trabalho. Ou então, às vezes, eles botam assim, Deadline ASAP today. Ou seja, prazo o mais rápido possível hoje. Outra sigla que vocês também vão ver é QC. Significa Quality Control. É também uma forma de dizer revisão ou controle de qualidade. Então, às vezes, eles vão te enviar um projeto e vão dizer que é um QC de tantas palavras, ou seja, entenda que é uma revisão. Um exemplo aqui, eu recebi um e-mail, tinha a seguinte frase, I just received back a translation that needs a QC. Acabo de receber uma tradução que precisa de revisão, simplesmente isso. Agora eu vou entrar aqui em algumas siglas mais diferentes, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. SOB significa Start of Business, ou seja, início do dia útil. Às vezes, quando eles dizem isso, o prazo é SOB, amanhã, ou SOB na segunda-feira. Quer dizer, no início do dia útil, ou seja, ele está querendo dizer assim, quando eu ligar meu computador de manhã, a tradução já tem que estar lá. É isso que significa. Tem outra sigla que é, o contrário dessa, é o EOB, End of Business, ou final do dia útil, final dos negócios. Então, às vezes tem a mensagem assim, The deadline is by tomorrow EOB, ou seja, o prazo é amanhã ao final do dia. Outro exemplo de frase seria You are kindly requested to deliver the translation by today EOB. Solicitamos gentilmente que você entregue a tradução hoje no final do dia. E aí depois eles botam também o fuso horário para você saber. O EOB também pode ser escrito como EOD, ou seja, End of Day, fim do dia. Mesma coisa, por exemplo, Deadline tomorrow by EOD, your time, or Saturday morning. Então aqui está dizendo, o prazo é amanhã, ao final do dia, no seu fuso horário, ou no sábado de manhã. Ou então pode ser assim, Due Friday EOD if possible, no later than Monday 9 a.m. Ou seja, aqui está dizendo que a tradução ela tem que ser entregue ou ela é devida na sexta-feira, ao final do dia, se possível, mas não depois de segunda-feira às 9 da manhã.
Ou então botei aqui um exemplo também de linha que eu vi no e-mail que tinha dizendo o seguinte: Budget 11 USD, deadline today by EOD EST. Ou seja, que está dizendo o seguinte: orçamento 11 dólares para esse trabalho, o prazo é hoje, ao final do dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos. Agora eu vou falar uma sigla que talvez seja a sigla mais legal e que eu já recebi perguntas sobre ela. É uma sigla que são 3 letras iguais. OOO. Vocês sabem o que significa isso? OOO significa Out of Office, ou seja, fora do escritório. Então, às vezes você manda um e-mail para o gerente de projetos e você recebe um e-mail automático dizendo I am OOO, estou fora do escritório, ou não estou no trabalho, é basicamente dizendo isso. Outros exemplos aqui que eu verifiquei foram os seguintes: I will be OOO for the rest of the week, estarei fora do escritório ou não estarei no trabalho pelo resto da semana. Também, às vezes, a gente manda um e-mail para alguém e outra pessoa responde dizendo o seguinte: My colleague is OOO today. Ou seja, meu colega está fora hoje. Então, a outra pessoa responde por ele. Agora vamos fazer aqui um teste. Eu criei um e-mail fictício só com siglas e vamos ver se nós conseguimos entender esse e-mail, porque esse tipo de e-mail vocês vão receber. Eu recebo muito frequentemente e-mails assim, só com siglas, então você tem que saber o que elas significam. Então eu vou ler agora o e-mail para vocês, vamos ver se a gente decifra o que significa. New Job, QC, WC, TIO 4K, FRPTBR, 0.03 USD/W. Due Today, LD PST. TM attached. Tomorrow I will be OOO. LMK ASAP. Então aqui o que a pessoa quis dizer foi o seguinte: novo trabalho. QC significa revisão. WC é o número de palavras, aproximadamente 4.000. De francês para português do Brasil, o valor é 3 centavos de dólar por palavra. O prazo é hoje, ao final do dia, no horário do Pacífico, ou seja, costa oeste dos Estados Unidos. A memória de tradução está em anexo. Amanhã eu estarei fora do trabalho, então avise-me assim que possível se você pode pegar esse trabalho. Significaria isso. Se vocês quiserem ver em relação ao fuso horário, você pode botar no Google essa sigla do fuso horário em questão e você descobre qual é a hora certa. Esqueci de mencionar isso antes. Mas espero que vocês tenham gostado aí dessa brincadeira, dessas siglas que vocês vão ver aí na carreira de tradutor de vocês. Boa sorte e um grande abraço.